Pra quem não sabe, eu sou um amante desse jogo, então descobri que as músicas estão ao live, né? Tá bem alto, né? Peraí. Agora sim. Escuto meus pensamentos. Que isso, não cliquei? Não cliquei no meu perfil não, tá maluco? Vamos lá, ladies and gentlemen, em um ritmo de festa, e obviamente hoje sendo dia primeiro também, né, o novo membro estrela tá aí, o nosso Thanos. As texturas do meu jogo são baixas, tá? Então, por favor, não critiquem tanto meu queridíssimo aqui, coitado. Ele não tem culpa das coisas que eu faço. Que é isso aqui? Ele vermelho, bonito, bonito, ok. Mas vamos lá. Tô pensando em fazer uma coisa nova no canal, absolutamente loucura da minha cabeça, que vai ser um quadro chamado Análise de Tudo. Como vocês sabem, geralmente eu só faço análises quando sai um herói novo, eu destrincho ele inteiro pra falar pra vocês, ou então quando tem um patch note, mas aí eu falei, por que não ainda gravar outros conteúdos sobre coisas já existentes dentro do jogo, né? Então por que não fazer análises individuais de cada um dos heróis em si, e também aí sobre estilos de jogo, gameplay, duplas, composições, etc. Então tudo isso vou englobar pra vocês. Lembrando que para você também que está curioso para saber sobre itemizações, tá? Eu tenho um vídeo completo no canal também de itens de dano físico, itens de dano mágico, itens de tanque, cada um dos seus counters, o que countera o que, não sei o que, é uma aula muito boa, então tá por aí. Não sei se eu lembrar, eu deixo o link na descrição, mas vamos lá. Eu inicialmente gostaria de fazer o nosso primeiro herói destaque, que vai ser a Mia. Por quê? Porque a Mia tá em primeiro aqui também, e se eu fosse fazer algo de A a Z, começaria com o Amon, e o Amon depois iria pro Akai, e o Amon e o Akai meio que eu já fiz a análise deles breve, né? O Amon teve o lançamento do novo herói, então fiz vídeo no canal, e o Akai eu já falei recente sobre a mudança que ele teve também, né, da sua passiva e etc. Mas, vamos lá. Tá bom, parou. Parou, que senão eu vou ficar maluco. Tá bom? Vamos lá. Diretamente eu vou pegar aqui, cadê a minha lista de Marksman? Que são atiradores aqui. Magos, nossa, tá difícil. Aqui. Vamos comparar a nossa Mia com coisas que, óbvio, já apareceu a Ixie aqui, pô, ela também vai ser Marksman, beleza. Mas vamos lá. Primeiro eu vou comparar a Mia a outros heróis, obviamente, heróis de mais destaque, por assim dizer, né? Vamos colocar aqui uma One-One, uma Beatrix também para se relacionar, e algo que não aparece com tanta mais frequência, mas apareceu antigamente, que foi a Iritel. Pode ser? A gente grava tudo isso aqui e fica mais tranquilo. Vamos lá. Primeiro eu vou deixar o esquema todo da Mia aqui. Já vou deixar separado pra gente. Nossa, a Mia foi de 2016, hein, família? 2016. Março de 2021, a Beatrix. Quem mais? Temos Wan Wan, novembro de 2019. E a Iritel para 2017. A gente vai pegar exatamente todos esses atributos aqui, porque nós vamos fazer comparações, já que, como vocês sabem, né? Faz parte do nosso vídeo de análise, então a gente vai sim destrinchar um pouco mais sobre cada uma das habilidades e, né, sobre os heróis em si. Então, vamos deixar isso aqui separado por enquanto, vamos ver Mia, o herói aí feito um dos primeiros, na realidade, se não me engano, que hoje em dia é capa do jogo também, da mesma forma. Deixa eu dar uma ampliada aqui, bonitinho. A Mia geralmente aparece bastante sobre as promoções de Mobile Legends Bang Bang, então é natural da gente ver ela como também um dos heróis iniciais que a gente ainda tem contato, né? Por mais que a gente ainda jogue com a Layla, né? A Layla? Sempre confundo a Layla com a Lilia, né? Mas é a Layla mesmo, né? A Layla atiradora, no caso, que vem no tutorial pra gente ensinar. A Mia serve também como um secundário ali na condição de Hyper Carry, que também a gente tem um gosto a mais e a gente acaba tendo um apreço, né? Porque, querendo ou não, a Mia já fez muita história no cenário brasileiro, inclusive também, pra quem não conhece, a Mia do Zezão, o cara é um monstro, né? E ele também tem essa capacidade aí de mostrar pra gente sobre o carinho que ele tem por ela. Hum. Vocês repararam que eu falo demais de vez em quando, né? Mas vamos lá. Primeiro, análise geral. A minha tem já diversas skins, como vocês já sabem, ela é de 2016, as skins estão passando aqui na minha, né, por cima de mim, né? Eu acho que a câmera está aqui em cima, né? Então não estou visualizando tanto. Tem evento de Dia dos Namorados, tem de fadinha, tem coisa de aniversário. Essa aqui eu tava, tá? Isso aqui aconteceu no 515, pra quem não sabe. Foram 5 anos de Mobile Legends, se não me engano.
Era pra eu ter pego essa skin aqui. Né? A mais recente, entre aspas, que lançou na Collector dela, que foi a mais cogitada. Inclusive, se não me engano, o Mosezão mostrou ela. Né? E a última que lançou, obviamente, 515. Né? Vamos lá, né? Meu coraçãozinho até fica quente, tá? Porque 515 foi o evento que eu nasci no Mobile Legends, pra quem não sabe. Então, vamos destrinchar ela por inteiraço. Eu vou deixar essa skin de fundo e vamos ler tudo que a gente sabe sobre ela. O que nós sabemos sobre a Mia? Mia, na realidade, é um atirador, ela se pertence ali à Gold Lane, consegue fazer outros trabalhos um pouco mal, de preferência ela tem a melhor condição na rota de Gold, obviamente. Ela é uma finalizadora de dano, que servia mais para DPS, né, nesse quesito. Ela tem uma dificuldade bem tranquila, não é tão difícil assim de jogar com ela. A única condição dela que você tem que saber é usar a ultimate dela como um cleanse, né, muitas vezes, como a gente conhece, como a gente fala, né, para tirar controle de grupo. E, naturalmente, usar aí de seu posicionamento para realmente fazer a diferença dentro do jogo. Deixa eu ver aqui só, colocar na skin base, que eu já... Tem muito efeito aqui, já tô ficando meio... A labirintite tá atacando porque eu sou velho. Vamos lá. Então vamos ler aqui o básico dela, de tudo que ela faz. Por cima, a Benção Lunar, a sua passiva. Cada vez que Mia atinge um alvo com seu ataque básico, ela ganha 5% de velocidade de ataque por 4 segundos, aumentando e acumulando até 5 vezes. Nesse caso, esse 5 vezes 5, que dá... Que é 50? 5, 10, 15, 20, 25... Não, 25. Tô maluco. 50 é 100, são 10 vezes. De 5 vezes, a metade, 25%, então ela ganha, por ataque básico no seu adversário, 25% de stacks aí de velocidade de ataque, o que é muito bom. Lembrando, isso é muito forte. Depois de atingir os acúmulos completos, Mia invoca uma sombra lunar em cada ataque básico que causa 30 base, mais 30% de dano físico total, né, e herda parte dos efeitos de ataque. Tá, nesse sentido, ela tem umas flechas a mais no seu ataque básico. Geralmente, né, você tem um hit básico, que é apenas uma flecha, mas aí vão aparecer mais outras flechas ali para compensar mais danos nessa passiva. Acho que tem aqui no caso vídeo, vamos ver. No caso embaixo da mana dela tá ali representando esses stacks que ela tem. E quando vocês percebem, de repente tem uma aura a mais no ataque básico dela, que é essa flecha a mais que ela solta no ataque básico. É uma condição muito boa, tá? De foco de dano, ainda mais ela sendo ótima em trades, como a gente fala, trades longas, né? Porque existem trades curtas e trades longas. Opa, foi mal, senhora Furlock. Ficava próximo. As trades curtas, no caso, são geralmente aqueles pessoal que vai usar um combo de habilidades e vai recuar e só vai para cima quando esse tempo de recarga, né, tiver voltar ao normal, tiver ativo. Ou então se ele tiver muito tempo de recarga. Que geralmente é o quê? O Paquito. O Paquito geralmente é o cara que vai te dar um combo e vai sair. Ou ele vai te matar e vai sair fora, ou ele vai, tipo, tradar contigo, vai lá dar uns socos, depois ele vai embora, depois ele só volta quando tiver o tempo de recarga de volta. Esse é o quesito. A Mia é completamente o oposto. Porque ela acaba. Ai, peraí. Agora foi. Porque ela, no caso, acaba tendo uma força muito forte em trade longa, por conta desta passiva em questão e por conta também do seu kit de habilidades. Naturalmente, ela já tem essa força a mais de conseguir dar um dano base que herda efeitos de contato, ou seja, atributos concedidos por a besta, atributos concedidos por o próprio como é que é o nome? A Fúria do Caçador. Tudo isso aplica um efeito de ataque. Efeito de ataque é tudo que é aquilo que, tipo, você dá um hit básico no adversário e soma alguma coisa. E esse alguma coisa de dano é o que faz o atributo dela acabar crescendo cada vez mais e ser muito forte. Entendem essa parte? Então isso que é uma das coisas boas, né? Exemplo também é a Caçadora de Demônios, que querendo ou não bate uma porcentagem de vida do adversário, né, máxima, né? E aí, nesse quesito, a passiva dela também vai aplicar esse efeito do item. Então, é mais ou menos nesse sentido. Primeira habilidade, Flecha Lunar. A Mia atira duas flechas adicionais para cada ataque básico, causando 10 mais 100% do seu ataque físico total. Né? E o alvo, ao seu alvo de principal, e 30% de dano a outros alvos. Dura 4 segundos e cada flecha adicional herda uma parte dos efeitos de ataque. Mia é praticamente um Gold Laner, um AD Carry de efeitos de contato. Lembrando que o scale dessa habilidade é muito forte, porque naturalmente você começa com 10 de dano base, e você vai aumentando 5 pontos de dano a cada level que você acaba aprimorando ela, porém
o forte dessa habilidade é o quanto tempo de duração que isso escala. Porque você aumenta em 1 segundo o tempo de duração, lembra que são 4 segundos inicialmente para você atirar no cara? Então, de 4 vai para 9 segundos quando você upa isso mais vezes. Então, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 são todo o tempo de duração que tem de extensão dessa habilidade que é muito forte, ok? Também tem um custo de 10 segundos, né? Então, quando você acabar os 9 segundos no late game, você já vai poder usar de novo. É parecido com a passiva? Não exatamente. Porque, querendo ou não, esse alvo multiplica essas rajadas dela, tá vendo? Tanto que também aí mais ou menos aplica no caso, o efeito da própria passiva dela. Que vocês estão vendo, ó. De repente, 80, 104, 104. Por quê? Porque foi o hit básico normal, mais o efeito passiva dela que se multiplicou, porque a sombra dela da passiva copia o que ela está fazendo. Nesse caso, são atirando várias flechas. Então, é muito forte na situação de que você precisa fazer um clear wave, então você precisa ter essa habilidade ativa para limpar mais rápido a wave, por assim dizer. É muito interessante em meio de teamfight, em lugares fechados, porque você consegue sim ali controlar um pouco do ambiente, um posicionamento e causar dano em vários alvos ao mesmo tempo, o que é a força dela exatamente. Então, também, como disse, no kit dela, para uma situação de mid late game, quando ela já estiver itemizada com vários efeitos de contato em suas habilidades, ela conseguir destrinchar e fazer muita coisa no jogo. Ok? Vamos para a segunda habilidade. Flecha do Eclipse. Essa é uma habilidade de controle, é uma habilidade muito forte. Me invoca o poder do Eclipse Lunar e atira uma flecha poderosa na área designada. Ao cair, a poderosa flecha causa 90 de dano mais 40% do seu ataque físico total de dano físico aos inimigos na área, imobilizando-os por 1.2 segundos, e se divide em 8 flechas menores, quando cai no chão ela espalha, né, que se espalham. Cada flecha menor causa 30 de dano, mais 15% do seu ataque de dano físico total, e lentidão no inimigo em 30% por 2 segundos. Lembrando que o alvo, além de ficar 1.2 segundos no imobilizado, né, ele ainda vai sofrer uma lentidão nos próximos 0.8 segundos, na realidade, porque ele sofreu o dano das outras flechas que ficam em volta. Então, quando eu disse que essa é uma habilidade de controle forte, é por quê? Porque geralmente dá para entender que pode se fazer um pick-off. Então, nesse meio tempo, essa habilidade em questão, ela tem essa força porque é um alcance muito bom, ela é um controle de grupo que muitas vezes a pessoa não consegue prever e consegue ajudar muito a setar gank para o seu adversário, pro seu aliado. Então, um exemplo, existem junglers que geralmente não conseguem ali dar um controle de grupo para conseguir manter um alvo parado para eles aplicarem um dano em cima dele e matar, né? Então, a Mia pode ser uma ótima frente quanto a isso, né, contra um gold laner, ou então até mesmo fazendo um pick-off no mid, de repente, tudo que ela pode fazer é aplicar um controle necessário para que o resto do time tenha consciência de matar o adversário. Não é uma habilidade prioritária essa, geralmente é o segundo foco, né? Como eu disse, o primeiro sempre vai ser a concentração dela, o foco na flecha anular, porque a flecha do Eclipse serve mais para controle e realmente tá mais para um zoneamento do adversário. Então até mesmo acertar um bom efeito de controle de grupo para poder ela poder fugir, porque lembrando, ela não tem entre aspas um escape. Um escape que eu falo seria um dash, por assim dizer, mas ela possui uma habilidade muito forte para mobilidade e também para se de desengage sobre ela, né, que a gente vai ler agora, que é o Luar Oculto. Mia remove todos os efeitos negativos dela mesma e se camufla, ganhando 35% de velocidade de movimento adicional, muito forte inclusive, e esse estado dura 2 segundos, ou até que ela lance um ataque, seja habilidade ou um ataque básico, ela vai aí sair dessa essa invisibilidade, não vou chamar de camuflagem. Mia ganha acúmulos completos de Bênção Lunar ao deixar esse estado. Lembrem que Bênção Lunar é a sua passiva. Então, naturalmente, você não precisa usar essa habilidade apenas em quesito desengage, mas você também pode usar ela de forma ofensiva. Porque, querendo ou não, um dos poucos problemas de trade com a Mia, que eu falei que você precisa ter uma trade longa para ela alcançar o seu potencial mágico, é você ter que dar 5 ataques básicos no seu adversário para poder aplicar esse efeito a mais e causar os seus 200% de dano a mais do seu herói, né? Usar 200% dele. E aí, nesse momento, você tem esse efeito de que você sai dessa invisibilidade e consegue aplicar, até tipo, ter a benção lunar e conseguir aplicar logo de cara todo o potencial do herói em cima do seu adversário. Então, é muito legal, já vi diversas vezes, eu também já joguei, então é muito bom de você tá de repente full build no meio do jogo, e aí tá tendo um engage do outro lado, você ulta, tipo, vai pra backline, mata a mago ADC e tá tudo bem, saca? Tipo, ela tem
habilidade de ser um pouco assassina nesse quesito. Mas óbvio que isso é uma jogada arriscada e obviamente que não é uma das melhores condições. Teria que ser, tipo, muito específico, uma janela muito boa, uma abertura para você fazer isso contra o adversário, né? Então, Mia ganha acúmulos da Missão já tinha falado, né? Além disso, o tempo de recarga, por mais que no começo seja um pouquinho alto, né, para o que ela tem em si, por mais que um cleanse seja muito forte em 40 segundos, isso acaba virando 26, o que é muito bom. Lembrando que o scale da habilidade também aumenta a porcentagem de velocidade de movimento que ela ganha, mas a duração se mantém a mesma. Uma coisa que eu não vi é sobre. Não, é que eu pensei que aumentava também o tempo de controle de grupo, mas não, só dá o dano base das flechas mesmo na segunda habilidade. Já na ult é isso. É uma força muito grande que ela tem. Vamos ver se vai mostrar que ela tomando algum controle. Eudora vai stunar ela, não. Ó, tá vendo? De repente ela gastou a ult e é como se o dano não tivesse existido. Vocês percebem também, lembra da barra embaixo da mana? Ela vai sair e já está completa os 5 stacks para ela poder fazer o que ela quiser. Isso é muito forte, ok? Isso é muito bom, porque geralmente Gold Lane é bem. Sabe, existem muitos jogos em que você vê que o Gold Lane geralmente é largado de lado, então ele tem essa suposta esperança de poder sair vivo de algum tipo de controle de grupo. Né? Lembrando que efeitos como supressão, né, como a ultimate do Kaja, a ultimate do Franco, a Mia já não consegue fazer nada. Isso aí ela vai tomar, então o máximo que ela pode fazer é fugir mesmo. Que der pra ela fugir, ela foge. Mas de outros casos, ela consegue usar, tipo, Franco usou um gancho nela, quando sentiu que pegou o gancho, usou a ult, saiu fora, é um efeito negativo. Funciona da mesma forma que um cleanse, gente. É muito tranquilo, nem precisa usar cleanse. Por isso que geralmente um dos grandes focos de utilidade para ela sobre usar feitiços, deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês, vamos aqui na preparação, desses feitiços no caso, é utilizado muito o inspirar. Porque o inspirar comba muito com a ideia de herói que ela tem, com essa força, né, de multiplicação, de velocidade, de DPS que ela tem, né, naturalmente, com efeito de contato, e também porque ela acaba aí tendo, não precisando dessa defesa a mais. Por mais que, obviamente, um flash sempre é bom, um flash é muito necessário muitas vezes, com muita AoE, skill em área, flash ajuda muito, mas o inspirar é o que traz aí realmente a força necessária para esse boneco ir para frente e destruir tudo. Tudo que tem pelo seu caminho. Então, já que a gente tá aqui, a gente já faz um geral, né? Executar não acho que seja uma boa ideia para ela. Ela não é alguém de começo de jogo, naturalmente, tá? Essa força dela não combina. O caçar, se você for na selva, eu ainda acredito que a potencialidade, o grande potencial dos Gather Carries irem na selva, eu acho muito forte. Né? Começou na hora do Insushin, mas a gente sabe que o Insushin é meio assassino, meio marksman, né? É meio ADC nesse sentido. Mas assim como a Carry na selva, eu acredito que a Mia consiga sim fazer um ótimo trabalho. Ok? Avançar é bom. É uma medida também, tanto defensiva ofensiva, né? Na mesma medida de flash, né? Com o flash, então avançar pode ser. Revitalizar não é grande coisa. Pra mim não tá pegando tanto, não. Seria mais de trabalho de outras pessoas, outros suportes fazerem. Edge é legal. Né? Já é uma situação de burst que eu sempre gosto de utilizar. Petrificar ela não é tão forte assim, então não, de realmente fazer essa questão de engage, então não é necessário. Purificar não é necessário também porque ela já tem uma ultimate que faz isso. Flame Shot não comba com ela, né? Ela não faz dano mágico e também não é uma situação muito agradável. Flash, obviamente, funciona muito como segundo, ou segunda opção, ou terceira. TP, eu curto o TP, mas vamos lá, né? Não é um Popô e Culpa Cornote, né? Pode tirar um sarro, mas ainda assim é uma estratégia muito boa, tá? O Popô e Culpa de TP. Ou então o Popô e Culpa de Inspirar também eu acho muito bom. E a Vingança também não é uma das melhores opções para ela, por mais que eu ache a Vingança bem quebrado pela redução de dano, mas pela reflexão eu acho que nem tanto. Ok? Mia, de forma geral, muito forte. Ela é um exemplo nato de Hyper Carry. A gente sabe que chega no momento do jogo em que ela tem a oportunidade de bater numa linha de frente, ela vai sumir com essa linha de frente. A gente já viu diversas vezes essa coisa acontecer. Né? Uma Mia de repente tá lá de boa e de repente ela some e aí ela vira num tanque e some com o tanque, com uma build de efeito de contato, saca? Faz lá o bastão dourado, faz o caçador de demônios e, tipo, só aconteceu. De repente o cara tava lá e não tá mais, saca? Bateu com a vida toda do adversário. Vamos ver. Vamos fazer uma comparação agora. Apesar de que a história dela é grande também, mudaram bastante. Não é tão grande quanto as outras, mas é grande. Né? Eu sempre falo, gente, se vocês acham divertido trazer um pouco mais dessa ideia de história dos heróis, eu posso trazer para vocês.
Eu leio isso aqui facilmente, com uma tranquilidade que vocês nem sabem. E aí fica a vocês a critério de vocês se vocês querem ou não. Que eu faço pra vocês, tá bom? Deixa aí no comentário, fala comigo na DM no Instagram, eu respondo todo mundo, tá bom? Inclusive a DM do Instagram também vai estar na descrição desse vídeo. Vamos lá, vamos comparar a Mia. Vamos ver se tá tudo certo aqui. 2524, ok. HP 6.0, ok. Só que não falou crescimento, não é normal. De mana é 3.0, dano físico é 100, dano físico é 100. 000, 17 de, dano, de defesa física e 15 de mágica. Tá certinho. 1.06 de ataque speed e 240 de movimento, tá. Vamos comparar a Mia a outros heróis na nossa telinha. Vamos lá. Inicialmente nós temos a Mia, a gente acabou de ler todos os seus atributos. Vamos ler com a Iritel, que foi aí um dos... Não foi mais próximo de acontecer, obviamente. Dela sair do competitivo, né? Ela foi muito usada na MPL2, poucas vezes na 3 e sumiu na 4. Então a gente vai comparar aqui, fazer aqui com ela. Inicialmente, vamos lá. Vida. A Iritel tem 100 de vida a mais, né? Por assim dizer. Tem 90 de vida, por assim dizer. O crescimento de vida da Mia é de 138.5. Já o da Iritel é de 142.643. No final do jogo, no level 15, a Mia tem um HP de 4.463, enquanto a Iritel tem de 4.537. Já é bastante coisa. Tá? Lembrando que a Iritel não usa mana, então o fator dela é energia, mas a gente vê depois. Um HP regen da Mia, no caso, é de 6.0 e vai para 9 de HP a cada 5 segundos, no caso, né? Quando chega no late game. E enquanto da Iritel é de 7 e vai para 10. Eu acho normal isso, não é uma coisa tão diferente. A força, no caso, que isso impõe é quanto a pessoa consegue manter na lane para regenerar. Por mais que ambos sejam aí usuários de itens de roubo de vida, ainda assim a regeneração de vida por segundo ajuda muito no começo de jogo. Lembrando que geralmente a pressão, quem toma mais pressão aqui nessa lane seria a Mia, no caso, mas em trade realmente quem força muito mais também, no caso também é a Mia, né, de ofensividade. Vamos ver. No caso, vamos lá, dano físico 100 da Mia, a Iritel tem 118, então ela ganha necessariamente nas três logo de cara. De dano físico, no level 15, a Mia tem 296, a Iritel tem 272, ela perde, tá, no final do jogo com isso. O crescimento de dano por level, a Iritel ganha 11 pontos de dano por level, enquanto já a Mia ganha 14. Se a gente fazer uma continha básica aqui, são 3 pontos de crescimento. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Que ela tem 18, né? Depois do level 7, no level 6, a Mia empata dano com a Iritel. Porque ambas vão ficar com a média de pontos de dano igual, né? Porque já que a diferença são 18 pontos de dano, fora a soma, né? Por assim dizer, teria que ser esses levels de diferença a mais. Interessante. Ou então são 12. Não, acho que 12 não, são 6 mesmo. Porque já tem uma discrepância aqui, de 296 para 272. Interessante, interessante. Ainda assim, é assim que se mantém, mas ainda assim tem uma diferença sobre ataque speed. Porque, necessariamente, a Iritel, ela tem uma base de ataque speed menor do que a Mia. Ela tem 1.03 de começo, a Mia tem 1.06, que é bastante. Tem um escalonamento de 0.02, enquanto a Iritel tem de 0.015. E isso é menor do que 0.02, tá bom? É uma coisa completamente diferente. Então a Mia tem muito mais força com condição dela nesse quesito de jogo. Ela fica com 1.43 no level 15, enquanto a Iritel fica com 1.24. A Mia tem um ataque speed de 100%, então normalmente a demora que ela tem para castar um outro ataque básico não existe, né? Tipo, é tranquilo para ela nesse sentido, ela não precisa recarregar nem nada. Já a Iritel, no caso, ela tem uma barra que ela precisa carregar, né? Então ela, no caso, tem uma diferença entre castar o ataque básico no adversário, o que é uma coisa muito chata nela, mas também ela compensa sobre a questão de mobilidade e poder andar e atirar ao mesmo tempo, que é muito bom. Beleza. A Mia, por mais que seja fraca, né, 18 pontos mais fraca de dano no começo do jogo, a Iritel ainda consegue, né,
compensar de outros atributos, mas no mid-late game, ainda assim é uma situação que a Mia acaba ganhando vantagem, beleza? Vamos ver a Beatrix. Beatrix necessariamente não funciona com o mesmo sentido da Mia, para quem não sabe, porque, querendo ou não, a Beatrix, no caso, ela tem a situação de ser muito flexível perante as armas dela e também sobre a ideia principal dela não ser um hyper carry. Ela não tem essa condição de meio final do jogo. Ela tá ali para realmente fazer um outro tipo de papel do que realmente burstar tecnicamente um tanque, né? Ela é mais o cara que vai querer sumir com a backline ou então tirar muito dano em área de explosão e tipo ou individual de alguém do fundão. Entendeu? Praticamente isso. Mas vamos fazer uma leitura rápida. O regen da Beatrix é muito maior. Ela tem 7.2 no final do jogo. Ela tem 7.2 no começo e fecha com 10 no final do jogo. Tem um crescimento bom, tá? Sobre regen de mana, ela, no caso, ela não tem, então tipo, pula esse fator dela. Dano físico, a Mia tem 100 e vai para 296. Enquanto isso, tem 110 e vai para 250. Esse 250 é bom, viu? Não vou falar que é ruim. Mas, tipo, comparado às outros ADs do jogo, realmente fica bem estranho. Porque, querendo ou não, ela tem um crescimento de 10 pontos de dano no jogo em si, até o level 15. Então, cada level ela vai receber 10 pontos de dano. Enquanto a Mia, no caso, tem 14. Querendo ou não, ela vai perder, em comparação ao ataque básico, a dano físico total, mas lembrando que o scale das habilidades delas são completamente diferentes e tem muito mais força do que, naturalmente, as habilidades da Mia. Então, enquanto a Mia teria que ter uma condição um pouco mais longa no começo de jogo para conseguir fazer a trade e conseguir ganhar da Beatrix, a Beatrix do outro lado teria ali aquele sentido de trocar de arma e ter mais tempos de recarga e mais habilidades fortíssimas para lutar contra ela e conseguir causar um dano muito maior numa trade curta, entendeu? Que é a mesma relação que a gente fala sobre o que existe no Paquito. Né? No caso, a defesa física, ainda assim, da Beatrix é muito mais alta, ela tem 20 pontos, ela cresce 3.1 por level. Né? No caso, a da defesa da Mia, ela cresce 3.2. No final do jogo, a única diferença é que elas vão ter 2 de diferença de armadura, né? No caso, a Mia fica com 62 e a Beatrix fica com 64. De defesa mágica, acredito que é a mesma coisa, né? Sempre o crescimento continua sendo o mesmo, 38 pontos no caso do late game, mas que mantém 15. Penetração, física mágica e etc. E redução do tempo de recarga não existe. Mas a Beatrix tem mais attack speed do que a Mia no começo do jogo, né? Mais 0.01 no caso de vantagem, que não é tanto, praticamente nada, nem existe nisso. E no late game, praticamente a mesma coisa. A única diferença é que fica 0.1 ainda atrás, porque o crescimento delas é muito parecido. Tá bom? A move speed de 257, comparado a um 240, então a perseguição da Beatrix é muito melhor em todos os levels, inclusive quando ela comprar a sua bota. E a única diferença também do attack speed também é que mantém a mesma coisa. Então, tá tranquilo. 1-1, que já é realmente aí o meta do meta. Então vamos ver aqui qual é a grande diferença em números que tem os dois. Vamos ver, HP 2524, 2540. Já tem aí uma diferença de 20 pontos, né? Já de começo do jogo. Ela cresce 100.33, enquanto a Mia cresce 138. Ela ainda tem vantagem de vida sobre a 1-1. 4.463 no final, 4.409 no level 15. A Mia ainda tem vantagem de level. Vamos fazer as contas. Mana Regen, HP Regen, no caso, que é mais tranquilo, é 6 e 9, vai para 5.4 e 8.2. O crescimento da 1 já é um pouco menor, já é mais chato nesse quesito. Dano físico, 100, 296, foi para 95, 242, fora o 10.5, que também já é uma condição que a Mia escala muito mais. Porém, lembrando que o kit de habilidades da 1-1 tem a questão do dano verdadeiro, as marcas de localizador de fraqueza, que ela consegue estacar no adversário e consegue tirar dano. Quando o alvo fica vulnerável, ela consegue dar dano verdadeiro nele. Então, tipo, tudo tem esse lance, tá bom? De questão. Por isso que ela é um pouco mais nerfada nesse sentido, mas continua sendo forte em batalhas aí dentro do Terra do Amanhecer. Vamos ver. Já falamos. Defesa física da 1-1 é de 15 pontos e sobe 3.1. Não muda muita coisa do crescimento, no caso da Mia, porque vai de 3.2. Mas uma grande diferença é que a defesa física
da Wanwan vai para 59 no level 15, enquanto da Mia continua no 62, que já é mais vantagem ainda para ela. Defesa mágica continua sendo a mesma coisa. Ataque speed da Wanwan é muito menor no começo do jogo, enquanto a Mia tem mais, e é 1.15 aí o valor total no level 15. O crescimento dela também é muito menor. E o ataque speed mantém o mesmo, fora que ela tem 5 de velocidade de movimento a mais, a Wanwan no caso, do que a Mia. A Mia, numa troca sincera, ela consegue muito bem se divertir contra uma Wanwan, cara. Tipo, muitos levels de diferença. O único problema é se realmente a Wanwan conseguir estacar na Mia. E aí não tem o que fazer. Porque, querendo ou não, por mais que você esteja invisível na condição da ultimate da Mia, a ultimate da Wanwan serve para muito mais coisa do que a dela. Né? E querendo ou não, lembrando, a Wanwan e os ataques básicos dela concedem visão mágica sobre o adversário, uma visão verdadeira ali. Então, independente do alvo tentar ficar invisível de alguma forma, se ela acertar uma habilidade no ataque básico, o cara está sendo visto de qualquer forma e não tem o que desfazer sobre isso. Beleza? Ok, interessante. Vamos ver o que mais a gente tem sobre este herói. A gente pode falar de builds, tá bom? Como eu disse, existem vários tipos de builds da Mia em si. São efeitos de contato, crítico e dano puro, né, que a gente fala. Então a gente pode falar que efeitos de velocidade de ataque são que dobram a cadência dela e aplicam alguns efeitos de contato, natural, isso sempre acontece. Chances de crítico são os itens de crítico que a gente conhece, Voz do Vento, Fúria do Guerreiro Selvagem, a Escarlate, né, o Fantasma Escarlate, tudo isso está no mesmo pacote, vem dentro do item. E de dano puro são aqueles itens mais voltados que realmente a Lâmina do Desespero, que dá 160 de dano físico, então que acumulam mais ainda dano para ela, né, se manter. Não é uma build muito favorável, sendo sincero, mas é um dano puro, vende-se até mesmo a bota para fazer esse tipo de coisa. Vai dar muito dano, serve para tanto para bater, entre aspas, na backline mais no tanque, mas ainda assim é uma build que demora muito para ser feita. Você precisa gastar muito tempo de jogo e muito ouro, e para isso, se você conseguir compensar essa build de alguma forma no final do jogo. Tá bom? Dentre os pro players, vamos ver. Bem tranquilo, ó, uso de crítico e um efeito de contato no final. Foco em crítico para bater no early game, e quando chegar numa situação de mid late game, já que ela vai bater em tanques, tem o Rugido Maléfico. Tem garra de Ras ainda para regeneração, muito forte ela com garras de Ras, tá? Ela consegue multiplicar o dano dela, então por tabela ela consegue regeneração a mais quanto a isso. Nada fora do normal, itens de defesa situacionais, né? Vento da natureza, item situacional, bem tranquilo também. Nada fora do habitual. Vamos dar uma olhada quem tá fazendo live com ela? Vamos ver se tem alguém fazendo. Queen of Mia, o top 1 global está fazendo live agora. Vamos ver o que queridíssima humano aí tá afim de mostrar pra gente. Vamos ver se ele tá tendo um jogo mais tranquilo. De forma geral, Mia em competitivo foi usada poucas vezes no Brasil, tá? Foi, como eu já disse no começo do vídeo, a Mia do Zezão foi algo muito show de bola. Todo mundo gostou da ideia dele ter ainda batido no time da RRQ, por assim dizer. Foi algo surpreendente, né? Para nós, em sim questão. Na segunda vez que ele trouxe, eu acho que não deu o mesmo resultado, mas ainda assim é uma força que deixou aí para muitos jogadores poderem fazer. O único problema é que no começo do jogo a Mia acaba apanhando para muitos outros Gold Landers. Então, Clint ela acaba apanhando. Olha, tá ainda no comecinho do jogo? Que maravilha, meu brother. Vamos ver aí a lane phase. Como a gente já tinha falado, a Mia tem aí essa pressão a mais e mais força ainda para jogar contra a Wanwan por conta de todas as características que ela tem a mais. Crescimento de vida, vida base, ataque speed, dano, tudo isso é mais forte. Coitado. Aqui nada fora do normal. Família, isso aqui é a vida de um main, tá? Main AD. Muda nada isso aqui. Putz, ela gastou o regen? Aí já quebrou já. O Minotauro vai ali fazer uma amizade com ela. Consegue pegar ali. Ok, a Catapa é muito importante. Minotauro ainda tá level 1, vai level 2 agora. Se quiser dar uma curadinha, perfeito. O lance apareceu, já level 4 e acabou com a vida dela. Essa é a vida maravilhosa de um Gold Laner. A diferença que a gente sabe sobre Gold Laner. Mas isso, obviamente, que não vai parar a cabeça de alguém. Entendam uma coisa: quando você está jogando com Gold Laners, ADCs, que precisam, lembre-se das palavras, precisam estar conscientemente, tipo, trabalhar para o late game do jogo, trabalhar só para o final de jogo, vocês precisam entender que se vocês morrerem no começo, não vai fazer diferença.
morrer no começo é, tipo, passeio. É, tipo, é natural. Se você ficar forte no começo, é ótimo. É maravilhoso. Mas morrer no começo acontece. Porque, querendo ou não, você é um alvo muito papel. Você não é um alvo que vai ser prioritário. Olha esse estilo de jogo que vocês estão tendo agora sobre o late game do jogo. Sobre o late game não, desculpa. Sobre o high elo do jogo. É uma situação em que em 1 minuto o cara já conseguiu pegar level 4 e já foi encher o saco do Mamiya. Lembrando que ela está com um emblema de acho que é Eletrochoque, se não me engano. Se eu não me engano, acho que ela tá com o segundo da árvore de talentos, né? Ele não tá com localizador de fraqueza, não. Ele tá com o segundo, no caso, que concede a ele um hit básico dele depois de estacar por um tempo, né? Andando ou batendo no adversário. Você ganha, o próximo ataque básico concede regeneração, né? Regeneração de vida e velocidade de movimento. Tá vendo que ela deu a corridinha ali, a animação de corridinha, então isso faz parte do emblema. É muito forte pra Mia também. E também é uma forma de sustain dentro do jogo, que é muito tranquilo. A gente vê que a 1-1, tu consigo ver a tabela? Tabela não, né? Eu queria ver o. Consigo ver a 1 aqui. De build agora, a gente vê que alguém fez o ataque speed primeiro. E a 1 do outro lado já fez a besta. Tem ali os cold shots e já tá fazendo um pouquinho mais de dano. No caso, por mais que a Mia tenha uma chance de crítico e uma botinha, ela tem mais mobilidade, mas ela não faria muitas trocas com a 1 nesse caso por conta dos cold shots, que dá uma defesa física muito alta e muito boa, né? E, cara, se a gente ficar aqui analisando, vai ser um momento que, tipo assim, até essa Mia fechar os seus 3 primeiros itens de crítico, ela não vai fazer outra coisa no jogo. A próxima treta vai ser lá, né? Vamos ver, provavelmente ela vai participar. Vamos esperar esses 30 segundos. Vamos ver, o lance já tá lá incomodando. Ainda bem que o Minotauro é um cara consciente, né? Tá bem tranquilo da parte dele. O Minotauro não gasta a primeira, não? É amigo? Amigo não quer gastar a primeira. Aí, obrigado. Ultimate não tem? Estacou a 1-1, mas acabou ficando invisível a Mia, ok. Passeio. Um dive que acabou não dando certo. A Wama trollou. Vamos ver. Não vai matar o Minotauro, sou com isso. Chegou a farsa e é assim. Vocês viram. Demorou um pouquinho pra morrer? Demorou. Mas a força que é atribuída... eu consigo ver aqui. A força que acaba sendo atribuída da Mia nessas trocas de 1 contra 1, né, com uma trade mais longa, é muito forte. Alfinha maravilhoso, né, moleque? Olha só. Lembrando que a Alpha teve mudança, tá? No patch passado. Ele está mais forte, por assim dizer, o dano base dele está um pouco mais alto, mas ainda assim não é algo que eu testei em game, eu vi em competitivo para saber se realmente mudou alguma coisa. Eu lembro que também forte, que eu apostei que estava forte na realidade, foi a Guinevere, mas eu também não cheguei a ver competitivo sobre ela no momento. O que isso deu certo? Isso deu tão certo que a Mia, que estava lá tão fraquinha nesse jogo, saca? Tava ali, pô, não tinha nada a fazer, só tinha uma bota. Voltou com uma voz do vento pra lane. Isso ajuda ela na questão de clear no começo do jogo, ajuda ela a fazer o caranguejo, né, o Golden Crab. E agora também sobre trocas com essa 1-1, tá? Porque querendo ou não, essa 1 agora tem só um ceifeiro, tá? Uma foice da corrosão do cara, tá? Desculpa, ceifeiro é outro item. Calma aí. Meu amigo, olha o posicionamento. Ultou, garantiu passiva, garantiu velocidade de movimento para chegar no alvo, mas é um Kufra, né? Pulou a parede, não tem problema. E é isso. Entendam, olha esse foco. A vida dele tá em primeiro lugar. Quanto menos vezes você morrer, é melhor. Mas se você morrer, lembrem-se, acontece. Olha o dano que ela causa. Se ela quiser, ela dá dive. Se ela quiser ser ela dava dive. Não sei porque não quis. Mas ela tem que optar pelo safe, então é normal. Entenderam? Ela teve essa vantagem de um abate sobre a 1-1. E lembrem-se, né, no começo do jogo, a 1-1 não teve vantagem no abate que acabou sofrendo, tá? Da Mia. Isso porque só foi o lance. O lance fez todo o trabalho ali junto com a farsa. Né? Mas acho que a farsa nem ganhou assistência ainda assim. Então essa força da foice da corrosão até é boa. Só que só ajuda ela a ganhar velocidade de movimento e diminuir um pouco dessa velocidade da Mia. De resto, a Mia já vem com um item ofensivo e já tem muita força para trocar com a 1-1. Então, essa lane, por enquanto, de vantagem é da 1-1. É da Mia, no caso. Vamos ver o que vai acontecer, porque parece que tá tendo tretinha aqui. Um dano away muito bom, ok, e a Mia vai chegar. Vamos ver se ela vai chegar na ult. Acho que não vai precisar, a galera já fugiu. Mas ela junta seu time, depois que ela quebrou a torre da sua lane, junta com seu time, e o foco agora é quebrar a torre do meio.
Quebrou, tudo bem. Freya morreu nesse processo, normal, né? Main é o Alok. A gente dispensa comentários aí, né? Gosta de brincar de Freya. Mas ainda assim, mais uma vantagem. Tá vendo como essa distribuição de rotação dentro do jogo, ela esteve com seu time o tempo inteiro. Não tinha por que a Mia ir pra rota dela na hora, puxar a wave pra 1-1. A wave, tipo, a mindset desse reset de wave é uma coisa muito importante. Acabou sendo visto, é isso. Não tem o que fazer. Quando a 1-1 pega alguém fora de posição nesse estilo, o posicionamento sempre conta a favor. Então, o conhecimento sobre potencial de wave tem que ser adquirido para todas as rotas que tem aí, que ficam fixas. Mid, XP e Gold. Tá? Jungle também, se o Jungle souber, é melhor ainda. Porque, querendo ou não, isso já vem da ideia de combo dentre eles, né? Mas enfim. Deu pra ver mais ou menos essa força deles. Ah, mas Henrique, a minha foi pega ali fora de posição, tu vê, morre pra qualquer coisa. E, irmão, Gold Laner, ADC, morre pra qualquer coisa. Mas chega um momento de jogo em que, se eles te pegarem fora de posição, quem pegar primeiro, saca? Vai fazer o estrago. Então, recomendo também Queen of Mia, tá? Tá jogando bem. Então, recomendo o canal dele aí, acho que é. Essa bandeira de onde? De onde? Não sei de onde é essa bandeira. Sou péssimo em geografia, mas deu pra entender. Tá bom? Vamos aos outros assuntos, tá? Sobre Mia. Preparação? Vamos falar sobre emblemas. Não sei quando está prevista aí a mudança dos emblemas, tá? Se vai ter mudança, como vai ser, mas a gente vai dar um overall aqui. Para começo de jogo, você é uma pessoa que ainda não fez a sua página de emblemas tal. Eu acredito que de físico não tenha um melhor, tá? Esse aqui é muito se você pensar em sustain, e esse aqui você pensa, tipo, não é tão ruim, né? Por mais que você use muito das suas habilidades para causar dano, isso meio que vai te ajudar por um tempo. O abrir fogo, mas não é necessário, não é o melhor. De mágico, nada presta. Sobre tanque também não vejo nada que seja interessante para ela. Por mais que eu tinha subido pro Lenda 1, se eu não me engano, jogando com Xavier sem emblema mágico, tá? Eu usava Tenacidade pra Xavier, pra vocês verem como era maluco. E tava ganhando, tá? Porque no final não importa o que você tá usando de emblema. O emblema, tipo, é superficial. Eles te ajudam muito. Mas se você sabe jogar com um herói, não tem problema nenhum, tá? Se for o caso, você não tem outro emblema, tipo assim, sou main tanque rotação, caí gold, vou ter que jogar. Mano, pega a tenacidade e joga. Esquece, muta o chat e joga, tá ligado? Joga. O importante é você jogar. Tá? Depois nenhum desses presta. Pra selva, que era mago assassino, agora é caçador experiente, né? Então, faça um caçador experiente, sempre bom, né? De forma geral, para limpar a selva, ainda mais porque você limpando a selva mais rápido, você tem seus itens mais rápidos, e quando você tem seus itens mais rápidos, você tem um GG mais fácil. Pensem nisso. De assassino. Gosto de enfurecido, tá? Não é uma coisa tão ruim, ainda mais se for uma coisa que tem muito dano mágico e muito AoE, né? Tipo, muito dano em área do outro lado e você precisa dessa regeneração de HP de repente pra te ajudar, né? Pra tentar escapar, eu acho bom. O Mestre Assassino eu não vejo tanta força nisso, porque são pouquíssimas vezes que você realmente fica um contra um dentro desse jogo, não é o tempo inteiro, então você acaba perdendo esse efeito por muito tempo. Isso aqui é muito, muito ocasional. Se tu tem certeza que tu vai matar o cara 15 vezes na lane, tu pega isso aqui, que é ótimo. Mas se tu não tiver, não presta. Mago não. Soldado. Eu gosto muito da ideia do golpe desabilitador, mas não é tanto assim, cara. Não tem tanta força, né, sobre isso. Eu gosto da ideia da vontade inabalável, mas a Mia não é um tipo de herói que precisa ficar com HP baixo pra causar dano. Ela não é uma marcha da vida, entendam? E Festival de Sangue, cara, ela não usa habilidade pra dar dano, né? Lembrando que Festival de Sangue é vampirismo, um tipo de vampirismo diferente, né, por assim dizer. Não é um roubo de vida natural. De suporte, cara, eu acho ela não tem a mesma base de ideia de um Cláudio de usar Vareza, né? Então não tentem. Recomponha-se não é uma coisa legal também, não adianta. E marca de concentração, ela não é o foco de causar tantos pick-offs assim em jogo. Ela precisa muito escalar. Ela tem que ser. Você precisa colocar na cabeça dela que ela é hypercarry, tá bom? Mas se você não tiver nada e, tipo, calhou de ter isso aqui, mano, fica jogando com avareza e fica dando. Toda vez que você tiver uma segunda pronta, tá? Depois de 4 segundos, você quiser dar um ataque básico no adversário, você tenta dar um overzinho. Tenta, com consciência, mas dá overzinho. E de atirador, obviamente, a gente já tem os melhores aqui. Sempre bom mestre das armas. Escala muito bem, escala até o level 15, escala a tua itemização, escala teu dano base, seus atributos, escala tudo, é muito bom. Eu gosto muito de carregamento quântico.
Cara, isso aqui se chamava eletrochoque, na minha época, né? Mas tá bom. O carregamento quântico, que é muito forte também da mesma forma, é o que eu estava falando que a Mia estava usando. É um item muito bom para kaitar adversários, para perseguir adversários. Você tem a questão de sustain dentro da lane, que é uma regeneração a mais que você precisa, fora o seu regenerar. Então é muito bom. E o localizador de fraqueza, eu traria esse emblema caso enfrente outros heróis que têm uma capacidade mais destrutiva do que eu. Porque, para quem não sabe, o localizador de fraqueza consegue reduzir velocidade de movimento do alvo, né, e velocidade de ataque. Tá bom? E o tempo de recarga de 2 segundos. E é muito forte. Então, sempre constante com o cara, de repente tu vai conseguir quebrar 50% de ataque básico do cara. É muito forte. O cara não vai conseguir tradar contra você. E outra, obviamente funciona só com alvos, né, a longa distância. Então, se você ficar na lane certeira contra alvos de longa distância, contra magos, de repente como é que eu posso dizer, um Zask da vida, etc, né, supostamente, né, de repente outras ideias aí, um Isunshin na selva, isso aqui é ótimo. É ótimo, ainda mais pra fazer trade você contra ele. Porque, querendo ou não, ninguém vai conseguir fazer nada contra tudo isso aqui. Contra melee, não tem o que fazer, porque no caso isso aqui só funciona com ataque à distância, né? Ou então, somente quando são ataques à distância. De resto, quando é melee, não dá pra fazer nada. Por isso que muitas vezes é muito melhor você fazer o carregamento quântico, que era o eletrochoque na época, que vale muito mais a pena pelo sustain que dá, ou então até mesmo o mestre das armas. Fechou? Sucinto? Nesse sentido? Ok. Acho que só, né? Falei bastante? Ai, florinha bonitinha. Deixa eu voltar nessa sala de efeitos aqui, não é aqui que eu queria clicar. Acho que de preparação é isso, né? Falamos sobre os feitiços, falamos sobre os emblemas, falamos sobre as builds, vimos a gameplay, explicamos as habilidades, vimos comparação com dano com uma base de atributos do herói. De equipamento também falamos. E acho que só. Pintura de skin. Meu Deus do céu. O que a Dori tá fazendo aqui, irmão? Tá. Tutorial, beleza. Mano, tá tranquilo. E é isso. Esse foi o nosso primeiro análise de tudo aqui do canal, tá bom? Acho que não tem mais o que falar sobre, deixa eu só dar mais uma olhada. Seria mais extenso se a gente falasse, obviamente, sobre a história, mas como eu já falei antes, né? Se você realmente tiver interesse nisso, eu vejo como é que fica aí, ou se de repente bater na telha, eu também faço, e fica mais tranquilo esse sentido pra mim, beleza? Então, Mia, considerações finais. Vale a pena jogar? Sim, Mia é um herói iniciante, querendo ou não, mas com um uso adequado e com uma mentalidade mais futura dentro do jogo, pode se tornar realmente um herói muito, muito forte, ok? Então, tenham essa paciência, tenham essa ideia na cabeça de que, cara, Mia pode ser, tipo, esse pré-conceito sobre a ideia da Mia. Tipo assim, ah, meu Deus, o cara pegou Mia. Mano, faça de tudo pra essa Mia ter uma condição agradável começo e meio do jogo. Porque depois, no final, ela tem a obrigação de te carregar. Tranquilo? E acho que é isso. Matamos por aqui. Calma aí. Eu quero ficar feliz aqui. E fica por aqui. Essa, meus queridos, foi a análise de tudo, né, na Mia, até o momento. Vejo se amanhã eu posto mais vídeos, faço mais análises sobre outros heróis. Se você ficou interessado, de repente já quer chamar um herói aí, né, de repente, fala assim, ah, Henrique, gostei muito do vídeo, gostaria que você fizesse análise, sei lá, do Lapu Lapu. Eu faço análise completa de Lapu Lapu pra você também aqui no canal, beleza? Que geralmente só faço, como eu já disse pra vocês, geralmente só faço mais quando sai um herói novo, né, eu tento destrinchar ele pra vocês, mas se aparecer de repente vocês aí pedindo alguma coisa, então eu já trago ele de antemão, e aí a gente completa aí nossa base de mais de 100 heróis aí, porque vai ter muito assunto pra gente falar, fora as outras coisas situacionais dentro do jogo. Beleza? Tamo junto, muito obrigado de coração e até o próximo.